Brumadinho já tem pelo menos 60 mortos. Há ainda quase 400 desaparecidos, segundo os balanços mais recentes. Os números, no entanto, não comovem a esquerda desonesta que tenta lucrar politicamente com o fato. A parte desonesta da esquerda, que fique bem claro. Quando as barragens na região começaram a ser construídas ainda nos anos 70, Bolsonaro era um jovem. Desde então, todos os governos, sobretudo de Lula e Dilma, sempre concederam certificados de conformidade aos locais. Mas para essa esquerda, a culpa do rompimento é da política do Bolsonaro. Gleisi Hoffmann, por exemplo, escreveu no Twitter, aspas, solidariedade às famílias de Brumadinho, mais uma tragédia evitável. Cedo ou tarde, a privatização cobra seu preço da população. Ainda mais quando há impunidade, como foi com Mariana. As coisas só vão piorar com as escolhas que Bolsonaro está fazendo para as estatais e para o meio ambiente. Fecho aspas. A ideia desse pessoal, obviamente, é culpar Bolsonaro por tudo. Se for por uma tragédia, melhor ainda. Outro ponto criticado é a ajuda oferecida por Israel. Basta observar a precariedade do equipamento dos bombeiros que procuram corpos em Brumadinho para constatar que os israelenses são mais do que necessários para concluir as buscas, ou pelo menos para oferecer ajuda possível. Há informações agora saindo sobre equipamentos que são úteis ou não são úteis. Isso vai ser discutido, mas evidentemente toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Se não for uma ajuda tecnológica de equipamentos que não sirvam para o caso específico dessa tragédia, vai ser uma ajuda humana. A esquerda desonesta, essa parte desonesta da esquerda, evidentemente não acha. Já está, como sempre, Augusto Nunes, culpando o capitalismo, né? Sendo que a Vale nunca deixou de ter ingerência política, né? E uma parte do Estado ali movendo os seus bastidores, principalmente durante os governos do PT. O Lula fez muito isso, tentou reestatizar, diga aí, Augusto. Exatamente. No segundo governo Lula, ele começou a tentar reestatizar a Vale. Muito incomodado com a bem-sucedida gestão do Roger Agnelli. A empresa começou a andar muito bem. Quando ela era estatal, ela dava prejuízos ao governo, prejuízos monstruosos anualmente. Ela dependia de ajudas sucessivas do governo. Ela tinha cabides de emprego, etc, etc. Com a privatização e, sobretudo, com a posse na presidência do Roger Agnelli, ela passou a ser uma empresa eficiente mesmo. Passou a pagar os impostos que ela passou a pagar ao governo, superavam em muito o prejuízo que ela dava quando era estatal. O número de empregos aumentou, etc, etc. Aí o Lula resolveu, enciumado com o Roger Agnelli, ele começou a usar os fundos de pensão que tinham participação na Vale, e pressões sobre bancos que também eram acionistas da Vale para que o Roger Agnelli fosse afastado. Conseguiu no governo Dilma em 2011. A partir daí, a Vale é dirigida por gente indicada pelos devotos da seita do Lula, que tem no Lula o seu único Deus. Então ela voltou a ser estatal e aí começou a agir como as estatais dirigidas pelo PT. Primeira correção. Segundo, e a barragem de Mariana? A Gleisi não tem nada a dizer. É uma obra feita em conjunto, feita pela Dilma e pelo Fernando Pimentel. Não fiscalizaram a empresa. A empresa não dava a menor bola para cuidados com as represas que tem, de rejeito sobretudo. E a Dilma Rousseff, com as agências reguladoras aparelhadas pelo PT, não quis nem saber de fiscalização federal, lá atrás já, há 3 anos. Agora houve a reincidência, que é outra obra da desídia do PT, da irresponsabilidade, da incompetência, e tentam culpar um governo que está que assumiu há menos de um mês.
A gente vai falar mais sobre isso, mas eu só queria dizer que... Aliás, dois, né? O governo federal, Jair Bolsonaro, e o governo estadual do Romeu Zema, do Partido Novo. Exatamente, que eles não tiveram tempo para fazer nada. Quanto eu nem sabia que estava agora criticando Israel. Os israelenses estão aqui porque fazem parte do grupo profissionais que nem existem no Brasil, especializados nesse trabalho. Eles vão cuidar, estão concentrados no momento na área em que ficava o refeitório da empresa, porque os brasileiros que estão fazendo esse trabalho com muita aplicação, com muita determinação, eles simplesmente não têm equipamentos para fazer uma inspeção nessa área em profundidade, chega a mais de 10 metros aí, a altura da lama. Só os israelenses vão conseguir fazer isso, eles estão ajudando. Agora o Brasil critica quem vem fazer um trabalho desse tipo, o PT critica quem vem fazer um trabalho desse tipo, ao mesmo tempo em que presta ajuda à Venezuela, por aí. Sobre a ingerência do Lula na Vale, vale a todos vocês, inclusive que são atuantes nas redes sociais, ler uma matéria do Globo de 13 de outubro, 13/10 de 2009. O título é Lula orquestra troca na Vale. Para legitimar isso que o Augusto está falando, eu lembro aqui essa matéria, alguns trechos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda nos bastidores uma ofensiva para desestabilizar o executivo Roger Agnelli na presidência da Vale, a maior empresa privada do Brasil, diz o jornal, né? Aí ele falava que desde a privatização, em 97, o jornal, o valor de mercado da Vale passou de 8 bilhões de dólares para 125 bilhões de dólares e o total de empregados de 10 mil para 60 mil. A estratégia foi reforçada com a adesão cuidadosamente pensada do empresário Eike Batista. Aliás, eu lembro para vocês que o Eike Batista é filho do Eliezer Batista, que foi presidente da Vale, então Companhia Vale do Rio Doce. E estimulado pelo Lula, o dono do grupo EBX, ou seja, o Eike, deu entrevistas contundentes, atacando as escolhas de Agnelli, quer dizer, tinha ali a jogada articulada entre o Lula e o Eike Batista para pressionar o então presidente da Vale. No núcleo do governo, dizia o jornal na época, a percepção é que Agnelli ficou muito preocupado com as investidas de Eike e a avaliação reservada era que isso é positivo, pois mesmo que não resulte na saída de Agnelli, pressiona o atual comando da Vale a retomar uma atuação mais afinada com os objetivos da União. Quer dizer, o Lula sempre querendo que essas empresas atuassem em benefício. Eles chamam de União, mas a gente sabe muito bem o que é que o PT chama de Brasil, de União, é em benefício deles. E no último parágrafo dessa matéria, José Maria Trindade, só para completar, diz o seguinte: o presidente encontrou em Eike Batista, olha, à luz desses fatos que a gente sabe pela Lava Jato, por todas as operações, é até engraçado ler isso hoje, Augusto. O presidente, que era o Lula, encontrou em Eike o porta-voz de que precisava. Lula o considera um empresário extremamente agressivo, ousado e realizador e ficou impressionado com a ação de Eike para trazer as Olimpíadas ao Rio, tendo investido do próprio capital 23 milhões de reais. O presidente gosta do discurso de Eike de acreditar no Brasil e de seu estilo de trabalhar em parceria com o poder público. Pronto. Essa frase é uma comédia. O Lula gosta do estilo do Eike de trabalhar em parceria com o poder público. E depois vieram as investigações, o Eike acabou sendo preso e deu depoimentos aí que ainda precisam ser melhor esclarecidos. Diga lá, José Maria Trindade. Pois é, não tem nada a ver. O Bolsonaro e o Zema, eles chegaram agora, encontraram um problema aí de décadas, né? Décadas inteiras. Não tem nada a ver e não há nem críticas assim a Bolsonaro, porque seria risível isso. É a crítica à privatização que foi feita em 96 no governo Fernando Henrique Cardoso. O Partido dos Trabalhadores resistiu, mas devo dizer que hoje o governo é acionista. Um dos principais ou o principal acionista da Vale do Rio Doce é o governo, que obrigatoriamente tem que ter essa participação. Eu não sei por quê. Então a dificuldade está na fiscalização e uma dificuldade dos últimos anos. Quem esteve no poder nos últimos anos? O PT, né? Zé, vamos botar os pingos nos is aí. A responsabilidade é dessa roubalheira institucionalizada que pega tudo. As agências reguladoras têm até os bebês de Rosemary fazendo parte delas. Ela, a Agência Nacional de Mineração, subordinada à Agência Nacional de Águas,
tem o dever de fiscalizar. Eles contam no relatório anual, sim, com a maior candura. Eles revelam, os diretores da Agência Nacional de Mineração, que eu não sei nem quem são, disseram assim, não, fiscalizamos 200 entre 400 e tantas barragens. Eu te dou uns números aqui que vai facilitar aqui o seu raciocínio. Diz um relatório, eu estava separando aqui porque o Zé tocou nesse assunto. Então vamos lá. Um relatório da Agência Nacional de Água diz o seguinte, que em 2017 só 3% das barragens foram vistoriadas pelos órgãos fiscalizadores. 3%. De acordo com o documento que foi citado hoje pela Folha, havia apenas 154 funcionários para fiscalizar todas as 24.092 barragens do país. Eu peguei aqui e fiz essa conta, 24.092 barragens divididas por 154 funcionários. Deu 156 barragens fiscalizadas por cada funcionário. Quer dizer, como é que pode o sujeito fazer isso, assim, num tempo curto? Quanto tempo leva? É bom esclarecer esse tipo de coisa. Exatamente. Porque pra gente passa a impressão de que é impossível fazer uma fiscalização decente dessa forma. Então, não houve por parte da Secretaria do Meio Ambiente de Minas, que é responsável pela fiscalização, não há fiscalização nenhuma. O chefão lá da Agência Nacional de Mineração, ele está sendo processado ou investigado aí porque se meteu com propinas, ele é corrupto. Um projeto para endurecer a fiscalização na Assembleia de Minas está parado há um ano. O projeto Vamos falar do Ferraço que rolou no Senado foi engavetado, foi arquivado nesse fim de ano, agora em dezembro, novembro, uma coisa dessa, nós vamos falar depois. Então é o seguinte, eles não fiscalizaram nada porque essa é a norma do PT. Essa é a norma. Depois de Mariana, não aprenderam nada, tá? Não fizeram nada, seguraram os que tentaram fazer e agora eles ficam se negociando, mas quem será que fiscaliza? Olha, alguns já dá para identificar. E a própria empresa. Como é que pode uma empresa construir uma barragem? Barragem pode romper, né? Como sabemos, como Mariana ensinou, e botar um refeitório embaixo. Isso é projeto que se possa aprovar? Não, evidentemente. Agora, Augusto, você tem razão. A fiscalização, ela pode ser comprada e é comprada. Isso está claro. É isso aí. Está claro. As empresas fiscalizavam. Olha, os deputados que têm controle remoto nas mineradoras defendem com unhas e dentes. Eu me lembro da tragédia de Mariana, vieram deputados aqui no Congresso Nacional com o discurso de que não pode quebrar a Vale porque Mariana pode sofrer. E sofreu, assim, né? Sofreu com a paralisação da Vale na região, porque não paga royalties, o município acaba ficando dependente desta tragédia no mundo inteiro, que significa quem é responsável, aliás, o município que fica dependente de exploração mineral, ele sofre uma consequência muito grande. Eu, Felipe, chego a dizer o seguinte, a relação de governos com mineradoras é uma relação que dá problemas, é uma relação que vai dar problemas, pode dar prazer e benefícios ali no primeiro momento, mas é uma relação com problemas no futuro. Então, é só...